Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Santo é o nome do Senhor. Boa noite a todos aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Você que vai aprender um pouco mais de intercessão, um pouco mais da palavra de Deus. Essa noite nós vamos fazer algumas leituras bíblicas aqui para entender o papel do intercessor na conquista, nas conquistas. O que a palavra de Deus fala sobre isso, E a gente precisa compreender que o intercessor tem um papel vital naquilo que Deus vai fazer, e é naquilo que Deus vai trazer de vitória, de conquista. Então, nós vamos implorar a presença de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, nosso coração, e que o Senhor venha nos ensinar de maneira poderosa, que o nosso coração esteja aberto, inclinado para ouvir a palavra de Deus. Então, essa semana nós vamos falar do intercessor e as conquistas, para a gente poder entender o processo da conquista. Então, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, a dona Isabel, a dona Iraci, dona Dinacir, que Deus abençoe cada um de vocês aí, que Deus guarde vocês, dona Dalila, seu Floriano, aquele abraço para o grande homem de Deus aí, seu Floriano, E nós vamos orar para pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, que o Espírito Santo traga a revelação da palavra, porque sem a revelação da palavra a Bíblia se torna letra morta. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida e esse tempo nas Tuas mãos e no Teu altar. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos ensina, é aquele que nos conduz em vitória, em conquista. Traz sobre nós, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua graça. Abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para as Escrituras nessa noite. Nos dá a Tua revelação, a Tua palavra rema. Cobre cada um de nós com o sangue do Cordeiro e que qualquer espírito maligno que queira atrapalhar, Senhor, a ministração da Tua palavra e roubar a semente, que esse espírito seja amarrado, amordaçado e toda a sua influência seja neutralizada agora em nome de Jesus. Traz sobre nós, Senhor, uma proteção especial, enquanto nós estamos estudando a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade de quebrar cadeias, de trazer libertação e de trazer cura, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos lá. Eu quero começar lendo um texto que é bem conhecido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, lançou o homem fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que está acontecendo aqui é algo histórico, faz parte do início, quando o homem peca e acaba desobedecendo a Deus, se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui diz que existia uma outra árvore no jardim, uma árvore chamada árvore da vida. E quem se alimentar dessa árvore da vida vai viver eternamente. E aí Deus, ele toma uma decisão de afastar o homem do jardim do Éden, porque a palavra está dizendo que o homem foi expulso do jardim do Éden por causa da sua desobediência, por causa
da sua rebeldia contra Deus, isso transformou o homem numa pessoa sujeita ao pecado, um homem que se tornou escravo do pecado, um homem carnal, um homem cuja natureza pecaminosa foi instalada nele. Então Deus, ele para proteger a história da humanidade e não deixar que o homem natural, o homem carnal, o homem vencido pelo pecado viva eternamente e o pecado vive eternamente, então Deus agora coloca querubins para proteger o caminho da árvore da vida, querubins para que o homem não entrasse no Éden novamente. Então isso já me diz algumas coisas importantes. E a primeira delas é que o homem carnal não vai viver eternamente. O homem sujeito às tentações, aquele que é escravo do pecado, ele não vai viver eternamente, ele não vai se alimentar da árvore da vida. Porque Deus colocou querubins e colocou uma espada para que o homem não tenha acesso à árvore da vida. Mas quem pode então se alimentar da árvore da vida? Quem pode se alimentar é um homem que nasceu de novo. Um homem que já não tem mais aquela essência do pecado. Ele já não é mais escravo do pecado, porque ele nasceu de novo, ele é nova criatura. Ele já se transformou num filho de Deus, numa filha de Deus. Esse tem acesso à árvore da vida, mas o homem no estado que ele estava, um homem que não se submete a Deus, um homem que não obedece a Deus, um homem que sucumbiu ao pecado, Deus não deixa viver eternamente. Isso é muito forte, porque isso vai apontar para o Apocalipse. Por que algumas pessoas serão salvas, ou seja, terão a vida eterna e outras não? Pessoas que nasceram de novo, essas pessoas, elas se alimentam da árvore da vida e elas têm a vida eterna. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus proveu, né, um caminho para que a gente possa voltar a viver eternamente. Então, somente o homem que nasceu de novo pode se alimentar da árvore da vida. Somente o homem que nasceu de novo, ele pode viver eternamente. Deus protegeu, né, a eternidade do pecado. Então, o homem não vai viver eternamente em rebeldia. O homem não vai viver eternamente escravo do pecado, porque senão o pecado será eterno. E eu coloco fim no pecado. Então, a intenção de Deus é colocar fim no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus expulsou o homem. E o que aconteceu nesse momento? O homem perdeu a sua autoridade. O homem perdeu a autoridade sobre a terra. O homem perdeu a bênção da terra. Deus havia criado o homem e falou assim: você vai desfrutar da terra. Você vai lavrar a terra, você vai plantar, vai colher, mas você vai ter abundância, você vai ter conquista, você vai ter, quer dizer, tudo já é teu, você está dominando sobre a minha criação. Eu te coloco como mordomo da minha criação. Domina sobre a minha criação. E com a rebeldia, nós perdemos essa conquista, perdemos essa autoridade e, principalmente, perdemos a presença de Deus, perdemos o acesso à árvore da vida. Foi isso que aconteceu com o homem, porque o homem, ele havia recebido uma palavra de Deus: no dia em que você comer dessa árvore, certamente morrerás. Então não dá para você deixar com que uma pessoa que precisa receber o salário do pecado viva eternamente. Então você não vai se alimentar mais da árvore da vida. Mas Deus começa a apontar para um caminho de restauração. Um caminho para que o homem pudesse ter acesso novamente à presença de Deus. Porque Deus havia lançado o homem
para fora do jardim do Éden. E olha que interessante, Deus colocou anjos no jardim para guardar o jardim do Éden. Então Deus sempre trabalha com intercessores, sejam eles homens ou sejam eles anjos. Anjos que estão guardando ali o jardim do Éden, para que o homem não pudesse acessar o jardim do Éden. Olha só que forte isso, irmão. Então Deus trabalha com intercessores. Amém? Então, em Gênesis capítulo 4, versículo 3, até o versículo 7 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o que Deus está falando aqui para o Caim? Ele fala: olha, o seu altar, né? O seu altar não foi aceito. O seu altar não foi notado, não me agradou. Por que o altar de Caim não agradou a Deus e o altar de Abel agradou a Deus? Porque aqui ele não está falando exatamente de um altar, ele está falando exatamente da oferta. E quando nós estamos falando de oferta e altares, nós estamos estabelecendo as bases do sacerdócio. Ou seja, o indício de como nós podemos ter a presença de Deus novamente, começaram a aparecer no altar de Abel. O altar de Abel eram os primeiros indícios, o primeiro indício de como nós poderíamos resgatar a comunhão com Deus. O altar de Abel. E o altar de Caim já é um indício de como nós podemos profanar um altar. Você já tem um altar ali que trouxe ira, inveja, rancor, ódio e morte. E você tem um outro altar que trouxe presença viva de Deus. E aí você e eu precisamos compreender que o altar, ele é erigido para oferecer algo sobre ele. Sempre o altar vai ser levantado. Aliás, uma das definições de altar é elevação. Elevação. O que você considera elevado? O que você como pessoa, o que eu como pessoa elevo na minha vida? O que eu construo e coloco acima? Então, o que um altar faz? Um altar, ele faz com que uma pessoa levante alguma coisa e sacrifique sobre essa coisa para alguém que ele considera maior que ele considera mais poderoso que ele considera mais santo que ele considera mais sábio que ele. Então, nesse caso, ele pode ter levantado um altar de terra, um altar de pedra. E aí, sobre essas pedras, sobre essa terra, ele colocou o animal morto, das primícias do gado, das primícias ali e do rebanho e da gordura deste. Então você tem alguns elementos que estão apontando para essa restauração da presença de Deus. A primeira delas é o derramamento de sangue. O derramamento de sangue, ele foi fundamental para que a presença de Deus se estabelecesse ali. Outra coisa é que essa oferta, a oferta de Abel, ela agradou a Deus por ter sido uma oferta de primícias. Uma oferta de primícias que significa a primeira, a melhor e a principal parte de um todo. Ou seja, quando você vai oferecer algo para Deus, quando você vai colocar algo no altar para Deus, e o intercessor oferece coisas para Deus, oferece a adoração, oferece a sua intercessão a Deus, nós precisamos guardar esses princípios que são importantes.
Nós não podemos oferecer algo para Deus que não seja o principal, algo que não custe nada. Né? A primícia do rebanho foi oferecida. Isso atraiu a presença de Deus. Como que Abel sabia do tipo de oferta que ia agradar a Deus? Abel soube ou foi usado por Deus por revelação. Porque o homem de si mesmo, ele perdeu o contato com Deus. Mas de repente Abel agora, seguindo uma intuição, seguindo uma revelação, ele coloca ali um animal morto do seu rebanho e colocou a gordura, que também é um elemento tremendo. A gordura é a unção do Espírito Santo. E queimada a gordura, ela produz uma fumaça, um incenso, um cheiro. E Deus gosta de incenso, Deus gosta do cheiro do incenso. Tanto é que ele estabeleceu a queima do incenso no tabernáculo e também no templo. Então, o intercessor, ele precisa compreender esse princípio básico do altar, o tipo de altar, o tipo de oferta que o intercessor entrega diante de Deus. A oferta que eu preciso entregar diante de Deus é aquela que vem por revelação do Espírito, é aquela que vem por intimidade com Deus. Eu tenho que saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Eu tenho que saber quais são os princípios de Deus, para que eu possa estabelecer não apenas um altar para o homem ver como o altar é bonito, mas um altar onde Deus possa se agradar e atentar para este altar. Então esse é o primeiro ponto, é um ponto muito importante. Um altar que não atrai a presença de Deus gera todo tipo de coisa ruim. É o altar de Caim. O altar de Caim é um altar que não atrai a presença de Deus e atrai a ira de Caim, a inveja de Caim. Porque ele está vendo o altar do seu irmão Abel sendo aprovado por Deus, mas o seu altar não está sendo aprovado por Deus, e por causa da sua tendência pecaminosa, ele fica com inveja do seu irmão, e ele mata o seu irmão. Então esse altar, ele trouxe o pecado, ele atraiu um pecado maior sobre Caim. Por isso Deus avisa Caim, ele atentou para a oferta de Abel, mas para Caim ele fala assim: Caim, o pecado jaz à porta. Você fez um altar que não me agradou, você fez um altar que... Você acha que esse altar foi para mim? Não foi para mim. Mas o pecado está batendo na tua porta. Se você proceder bem, você será aceito. Agora você precisa dominar sobre esse pecado. Então, uma outra coisa que eu estou entendendo, né, que eu estou compreendendo desse texto, é que não existe um altar inócuo, não existe um altar neutro, não existe um sacrifício que é feito que não gere nada. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Esse altar não foi um altar neutro. Você vê o tipo de fruto que um altar gerou e o tipo de fruto que o outro altar gerou. Então, nós precisamos compreender que altar, que tipo de oferta, que tipo de elevação nós estamos fazendo a Deus. Quem nós estamos considerando elevado diante de Deus? Olha só o que Jesus falou. Jesus falou assim: o que entre os homens é elevado diante de Deus é abominação. O que entre nós aqui, entre os seres humanos, é elevado, nós consideramos muitas coisas elevadas. Consideramos uma pessoa com muito dinheiro uma pessoa elevada. Uma pessoa que tem fama, uma pessoa que é um filósofo, um pensador, uma pessoa que escreveu muitos livros, uma pessoa elevada, uma pessoa maior do que nós. E o que Jesus falou? Aquilo que entre os homens é elevado. Ele está falando de altar. Ele está falando que os homens constroem os seus altares. O Caim constrói o seu altar. É um altar que não está atraindo a presença de Deus. Por quê? Porque é um altar que não está seguindo o desenho de Deus. Eu estou considerando coisas que não são Deus como
coisas maiores para a minha própria vida. Então, eu estou elevando alguma coisa que não é Deus. Eu posso estar elevando a minha esposa, eu posso estar elevando o meu filho, eu posso estar elevando o meu chamado, posso elevar também a minha igreja, eu posso colocar no altar, né, para adorar o grupo de louvor da minha igreja, os apóstolos, os pastores, os mestres, evangelistas. Eu posso considerar elevado todas essas coisas, mas para Deus isso é abominação. E quando eu vou diante de Deus para orar, interceder, como que eu posso interceder se no meu altar tem uma abominação? Por isso Deus está falando para Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Só que você precisa fazer uma oferta seguindo os princípios corretos do altar. Né? A gente percebe muitas guerras religiosas hoje em dia. E aqui você tem uma guerra religiosa, uma guerra de altares. Um altar se confrontando com outro altar. Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que tem a palavra, que tem a revelação, que tem a presença, que tem a unção. Né? Você vê Jesus entrando numa conversa com a mulher no poço de Samaria, a mulher samaritana, e a mulher começa a trazer essa mesma batalha de altares. Nós temos que adorar aqui nesse monte ou naquele monte? Aonde que nós temos que interceder? Né? Será que nós temos que falar com Deus aqui nessa igreja ou naquela outra igreja? Será que essa igreja aqui está correta ou a outra igreja está correta? As pessoas elas acham que a sua igreja está correta e que todas as outras estão erradas. Que nós temos a única visão correta de Deus e as outras não têm a presença de Deus. Então nós estamos colocando a nossa igreja como algo mais elevado do que as outras. Estamos elevando o pastor, estamos elevando a visão da igreja e não é isso que Deus quer. Deus não tem várias igrejas, Deus tem uma igreja. E nós somos parte dessa uma única igreja. Então essas guerras religiosas, elas têm que ser debeladas pela intercessão. Elas não podem ser agravadas pela intercessão. Nós vamos interceder nesse monte enquanto eles intercedem naquele monte. E vocês vão fazer guerra religiosa até quando? Vocês não estão invocando o nome de Deus. Vocês estão lutando por placas. Vocês estão lutando por apóstolos. Vocês estão lutando por visões. E isso não é o chamado divino para a tua vida, nem para a minha vida. Então é importante compreender o processo de Deus com os intercessores. Os intercessores são aqueles que devem se especializar na oferta e se especializar no tipo de altar que Deus aceita. Intercessor não pode ser aquele leviano quando se trata de altar. Ele não pode oferecer qualquer coisa no altar. Por exemplo, vamos ler Gênesis 8:20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor. Noé levanta um altar. O altar é uma elevação. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, olha que tremendo isso. Noé está levantando um altar. Para quem que é esse altar? Para quem que é esse altar? Será que esse altar é para a arca que salvou a vida dele? Será que ele considera que a arca salvou a família dele? Será que ele considera que ele, construiu a arca, então ele é bom em ler plantas, ficou 100 anos construindo aquela arca? Será que ele levantou um altar para ele mesmo? Será que ele levantou um altar para os seus filhos, para suas noras ou para sua esposa? Não, a Bíblia está dizendo, ele levantou um altar para o Senhor. Ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar ao Senhor. Então, um altar é um lugar onde eu reconheço que alguém é maior do que eu, que alguém é mais poderoso do que eu. Um altar é um lugar onde eu reconheço e me submeto à autoridade de outro. Um lugar onde eu considero o outro santo, onde eu considero esse Deus melhor do que eu. É onde eu me submeto.
Então Noé, ele levanta um altar, mas ele não só levantou o altar ao Senhor, ele tomou também aves limpas, animais limpos. Então isso já me diz que o intercessor, ele tem que oferecer algo limpo no altar. Por isso Romanos 12, 1 e 2 fala: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, o meu corpo, ele tem que estar limpo. O meu corpo físico, animal, ele tem que estar purificado. Né? Tessalonicenses 5,23, todo o vosso espírito, alma e corpo permaneçam irrepreensíveis. Então eu preciso levantar um altar ao Senhor, mas me oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não posso chegar com o meu corpo sujo, impuro, cheio de pecados. Né? E quando ele fez esse tipo de sacrifício de animais limpos, a Bíblia diz que Deus sentiu aquele cheiro e ele falou consigo mesmo: nunca mais, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha o efeito de um altar. O efeito de um altar construído, levantado da maneira correta, cujas ofertas são entregues da maneira correta. Quando os intercessores estão fazendo esses altares dessa maneira, Deus está sentindo o incenso que está subindo e Ele está liberando bênçãos, Ele está liberando conquista, Ele está acabando com a maldição, Ele está acabando com o juízo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, né? Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. É no altar de intercessão que você aplaca a ira de Deus. É no altar de intercessão que você traz para Deus ali um sacrifício vivo e santo para que o Senhor não destrua a terra por causa do pecado. É ali que a gente pede perdão pelos pecados. É ali que a gente adora a Deus, irmão. Amém? Isso é muito forte, né? E aí você vê como Noé, né, levantou esse altar ao Senhor. Um altar que é uma elevação, e o tipo de oferta, altar e oferta, são peças-chave no ministério de intercessão. Altar e oferta. E quando a gente fala de altar, a gente pensa no altar como o ambiente da igreja. A gente pensa que o altar é o lugar onde está o pessoal da adoração, onde está o pessoal ali que está pregando, o pessoal que está ensinando, onde está, né? Ali é o altar. Não, irmão, o altar não é ali. Né? Você é o altar. Eu sou o altar. Ali é o lugar onde a gente se congrega. Ali é o lugar onde a gente invoca o nome do Senhor, onde a presença do Senhor pode encher a nossa vida. Mas nós somos o templo vivo de Deus. Somos o templo de Deus. Então nós precisamos manter esse templo purificado, limpo. Por quê, irmão? Porque uma coisa importante sobre esse ministério, sobre esse chamado, é que ele tem um papel fundamental em qualquer processo de conquista. Então Deus olha para a linhagem de Noé e ele encontra um homem chamado Abraão. E ele chega em Gênesis 12 e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele está falando de terra. Ele está mandando esse homem sair da parentela dele, de Ur dos Caldeus. Abraão era morador ali de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra. De ti farei uma grande nação. Ele está começando a fazer promessas, ele está falando de terra, ele está falando de descendência. Ele está falando com um homem de 75 anos. E aí eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, mas por que Deus escolheu Abraão para sair da terra dele, do meio da sua parentela, e começar a caminhar até chegar na terra de Canaã? Por quê? Por que esse homem tinha que caminhar para fora da sua parentela? Por que ele foi chamado? Por que não foi chamado uma outra pessoa? Por que não foi chamado alguém mais novo? Talvez o sobrinho dele fosse mais novo que ele, o sobrinho dele, Ló. Mas não, Deus chamou Abraão, porque Abraão tinha um hábito. O hábito de Abraão era algo muito poderoso, irmão. Abraão era um homem que levantava altares.
Então ele tinha essa mania de levantar altares. E Deus, depois da queda do homem, precisa vir. A presença dele precisa ser invocada. A presença dele precisa ser trazida por alguém na terra. Alguém tem que fazer uma invocação do nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Alguém tem que levantar um altar. Alguém tem que invocar o nome do Senhor nesse altar. Alguém tem que sacrificar nesse altar na terra, para que a presença do Senhor possa vir. Porque onde tem o altar, o Deus do altar governa. Aonde existe um altar e um sacrifício, o Deus desse altar pode governar. Ele tem liberdade de agir naquele lugar. Então imagina, né, Abraão tendo que sair da sua casa. Não, você não vai levantar altar a mim na sua casa. Você vai levantar um altar lá em Canaã. Você vai levantar um altar aonde eu quero te dar a terra. Você vai fazer a intercessão aonde eu quero que você conquiste. Aonde eu quero que a sua descendência tome posse. É isso que eu quero de você. Então Abraão foi chamado para quê? Para que ele possa levantar altares, só isso. Você não vai ver Abraão fazendo qualquer outra coisa. Ele fez uma guerra, ele fez outra, né? Ele resgatou seu sobrinho Ló, mas o que Abraão fazia? Levantava altares, levantava altares, levantava altares. Então eu quero ler alguns textos aqui para você, para que a gente possa expandir um pouco esse ministério, esse chamado tremendo, que é o ministério de intercessão. Gênesis 12, 6 fala assim: atravessou Abraão até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Perceba, atravessou Abraão a terra até Siquém. Siquém e até o carvalho de Moré. Está dando nome. Por que a Bíblia está dando nome aonde Abraão fixou uma residência, ou armou a sua tenda, a sua barraca? Ele armou a sua tenda ali, em Siquém, no carvalho de Moré. E nesse tempo, ele diz, os cananeus habitavam nessa terra. Ali não diz que os cananeus eram donos da terra. Isso é muito importante. Porque o salmista escreveu assim: do Senhor é a terra, do Senhor é a terra, e todos os que nela habitam. Da terra é do Senhor. E Deus está falando na palavra que naquele tempo os cananeus habitavam numa terra, mas a terra não era deles. Como a terra também não era de Abraão. Versículo 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. A terra é de Deus. E Deus fala para Abraão: eu darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus faz uma promessa para Abraão: eu vou te dar essa terra. O que Abraão faz? Ele começa a juntar pedras. Ou ele juntou terra. E ele fez uma elevação. E ali ele põe um sacrifício, talvez um cordeiro, um bezerro cevado. Mas ele faz um sacrifício no altar, derrama sangue sobre o altar. Naquele momento em que ele edifica um altar, ele separou aquela terra para a sua descendência. No momento em que ele levanta o altar e invoca o nome do Senhor, os cananeus que habitavam na terra não sabiam o que ele estava fazendo. Aliás, não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Senão nunca eles deixariam aquele ancião, aquele idoso, levantar um altar naquela terra. Ele estava pontilhando Siquém. Siquém é da minha descendência. Então ele levanta um altar e deixa o altar ali e vai embora. Muito forte, irmão. Abraão está conquistando espiritualmente a terra. Abraão está conquistando espiritualmente a terra. E nós, os intercessores, sabem que nada acontece no mundo físico sem primeiro ter sido estabelecido no mundo espiritual. Por isso Jesus falou para Pedro: Pedro, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Primeiro tem que ter sido permitido ou proibido no céu, para depois vir para a terra. Então, quem governa a terra? O mundo espiritual. Tudo que você ligar, tudo que você proibir,
tudo que você amarrar terá sido amarrado no mundo espiritual. Então, o que Abraão faz ali? Abraão não chega ali, toma posse da terra, coloca uma bandeira com o seu brasão de família e fala assim, essa terra a partir de hoje é minha, vou fazer a escritura. Não, ele não fez isso. Ele levantou um altar ao Senhor que lhe aparecera e invocou o nome do Senhor. Versículo 8 diz assim, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E aí você está tendo mais dois lugares tremendos, Betel e Ai. E Abraão está entre Betel e Ai, o que ele faz? Ele edifica um altar ao Senhor e ali ele invoca o nome do Senhor. Ele destinou aqueles lugares para a sua descendência. No momento em que ele levanta altares, ele destina espiritualmente a terra para a sua descendência. Então, se você pegar essa revelação, meu querido, você vai começar a ouvir a voz de Deus e Deus vai te colocar em lugares para que você possa estabelecer um altar e de repente você nem fica lá para ver a sua descendência, seja ela espiritual ou não, tomar posse da terra. Então, um altar é poderoso na terra, poderoso, irmão. O poder desses altares aqui foi tremendo. Por exemplo, se você pegar a terra de Siquém, Siquém foi entregue para Efraim. Quem foi Efraim? Efraim foi uma tribo, um dos filhos de Jacó, bisneto de Abraão. Abraão era andarilho, irmão. Não tinha nada, não tinha terra, não tinha nada. Ele simplesmente levantou um altar. E ali em Siquém, ele destinou Siquém para Efraim, um dos filhos de José. Né? Que mais? Aqui, Betel. Betel foi o lugar onde Jacó fez a sua coluna. Betel, né? O Neguebe foi dado à tribo de Simeão, um dos filhos de Jacó. Por quê? Porque Abraão levantou um altar no lugar. Ele levanta um altar num lugar e aquele lugar fica destinado, depois de alguns anos, algumas centenas de anos, volta José para aquele mesmo lugar. Não importa que o altar não existe mais fisicamente, mas espiritualmente a terra já tinha sido conquistada. Aleluia. Você tem noção do que você pode fazer levantando altar no seu trabalho, levantando altar na sua casa, levantando altares na sua igreja, levantando altares, invocando o nome do Senhor? Deus te colocou em lugares para que você possa conquistar espiritualmente esse lugar. Conquistar espiritualmente. Amém? Gênesis 13, versículo 1 a 7 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E você está vendo aqui Abraão, né? Até o lugar onde que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Quer dizer, quando Abraão está peregrinando, ele começa a transitar nos lugares onde ele já tinha altares levantados. E ele volta para o Neguebe, volta para Betel. E o que acontece ali? Né? A Bíblia diz que Ló estava com ele. De repente o Ló, ele tem também pastores, porque Ló não foi chamado por Deus. Ló não foi chamado por Deus. Ló não era edificador de altares. Ló não tinha herança espiritual da parte de Deus. Ló não era herdeiro de Abraão. Ló era o sobrinho de Abraão, por mais que ele amasse Ló, mas o Ló não tinha a mesma cultura, não tinha a mesma vivência espiritual, não tinha a mesma marca. Deus não havia colocado essas marcas em Ló. As marcas de Abraão não estavam em Ló. E nesse momento, ali onde Abraão já tinha edificado altares ao Senhor, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. E a coisa foi tão feia, irmão, que eles tiveram que se separar. Ou seja, a terra não aceitou que Ló criasse raízes. Por quê? Porque quem levantou o altar aqui é Abraão. E para quem que vai essa terra? Para a descendência de Abraão.
e não para a descendência de Ló. Então você vai ver Ló tendo uma escolha para fazer, e ele escolhe as Campinas Verdes do Jordão, chegando até Sodoma e Gomorra, e na sequência você vê como Deus destrói a cidade de Sodoma e não deixa Ló criar raízes naquele lugar. Por quê? Porque a promessa foi feita para Abraão, a promessa foi feita para aquele que edifica altares, para aquele que levanta um altar e invoca o nome do Senhor, para aquele que queima incenso ao Senhor, para aquele que faz com que a presença de Deus venha sobre um lugar e que o reino dele seja estabelecido naquele lugar. Então, o papel de um intercessor é levantar altares. Intercessor levanta altares. Faz o que Abraão fez. Está peregrinando na terra, meu irmão. Você é peregrino, eu sou peregrino. Daqui a pouco a gente sai desse planeta e vai para outra dimensão, a dimensão espiritual, viver eternamente. Mas enquanto estamos peregrinando aqui, meu irmão, você pode fazer uma oração que você faz, uma adoração que você faça, uma intercessão que você ore. Isso já marcou aquele lugar. Isso marcou aquela gente que estava ali. Isso marcou o futuro daquele lugar. Amém? Gênesis 13, versículo 14 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais do Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Olha só que forte isso, irmão. Depois que Ló se separa dele, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, Abraão, o teu sobrinho agora está fora. A cultura carnal, a natureza do seu sobrinho era uma natureza de levar vantagem. Ele estava tentando se aproveitar das promessas que eu fiz para você. Então ele enriqueceu na tua sombra. Mas ele nunca me conheceu, ele nunca teve intimidade comigo, nunca teve relacionamento comigo. Por isso ele escolhe morar em Sodoma. Então o que acontece? Agora que você está sozinho, você vai ter que percorrer essa terra no seu comprimento e na sua largura. Percorre essa terra. Você precisa caminhar nessa terra. Por quê? Porque você é um edificador de altares. Deus vai te levar para lugares porque você edifica altares. Deus vai te levar para lugares porque você ora. Deus vai te colocar em lugares porque você jejua, porque você intercede, porque você adora, porque você está no teu sangue levantar altar ao Senhor. Deus vai te colocar numa escola, numa faculdade, Deus vai te colocar num emprego, num trabalho. Deus vai te colocar em cidades, em países, em nações. Por quê? Porque você está edificando altares ao Senhor. É uma conquista espiritual. Você conquista espiritualmente. Você planta, outro rega e outro colhe. Deus dá crescimento. Então, o que Abraão ele recebe de promessa? Olha, eu vou entregar para você e para a sua descendência essa terra. Então, Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais do Manre que estão junto a Hebrom. O que foi Hebrom? Hebrom foi uma cidade, a cidade que estava erigida sobre uma montanha. Hebrom, quando os israelitas voltaram de 40 anos de deserto, irmão, um homem chamado Caleb olhou para Hebrom e falou assim: olha lá aquela cidade. Primeiro que ela está num lugar alto. Segundo que quem mora em Hebrom é os filhos dos Anaquins, que são os gigantes. O Caleb falou assim: olha, eu tenho 80 anos, mas eu vou subir essa montanha, eu vou tomar essa cidade e eu vou derrotar esses gigantes. E Caleb, com 80 anos de idade, ele tomou Hebrom como herança. A Bíblia diz que Hebrom se transformou de Caleb e da sua família para sempre. Caleb, filho de Jefoné, para sempre. Por que Caleb conquistou? Porque Abraão levantou um altar em Hebrom.
Quando Abraão levanta um altar em Hebrom, meu irmão, os demônios perderam aquela terra. Os demônios perderam autoridade sobre a terra. Eles não podiam mais proteger os gigantes, não podiam proteger os inimigos, não podiam mais proteger os cananeus. Por quê? Porque nessa terra tem alguém que já levantou um altar e já invocou o nome do Senhor nessa terra. Então, essa terra já pertence a Deus, já pertence ao Senhor dos céus e da terra. Essa terra já não pertence mais aos demônios dos gigantes, aos demônios dos cananeus. Grava bem isso, irmão. Quando você levanta um altar, você destrona principados e potestades. Você destrói o poder e a autoridade do inimigo. E você abre caminho para as conquistas. Quando você levanta altares na sua casa, você abre caminho para conquistar, para que a tua família conquiste, irmão, para que a tua igreja conquiste, o teu trabalho, os teus vizinhos, os teus parentes, não importa. Você só precisa levantar o altar. Aonde Deus te colocou, você precisa levantar um altar. Deus colocou Abraão ali, Abraão falou assim, eu vou levantar um altar em Hebrom, eu vou morar aqui em Hebrom. Depois de muitos anos, depois de mais de 400 anos, os descendentes de Abraão entram em Hebrom. E Caleb fala assim, ó, aquele lugar é meu. Deus já me deu. Deus me deu porque alguém levantou um altar. Você não vai ver Josué levantando um altar. Você não vai ver Josué invocando o nome do Senhor, porque isso já tinha sido feito pela linhagem dele. Então, se você quer deixar uma herança, se você quer deixar algo tremendo onde você passa, irmão, deixa algo espiritual. Não deixa algo físico. Deixa uma oração, deixa uma palavra profética, deixa um culto feito, deixa ali uma oração, abençoa o lugar, expulsa os demônios, invoca o nome do Senhor. Né? Você pode chegar em um lugar e falar assim, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você acabou de levantar um altar ao Senhor. Essa é a função básica do sacerdote, irmão. Amém? E eu quero terminar aqui com um texto em Gênesis 26, 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com Abimeleque e o seu amigo Alsate e Ficol, comandante do seu exército. E disse-lhe Isaque, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. O Isaque, que era o filho de Abraão, o Isaque, irmão. O Isaque invoca o nome do Senhor, ele levanta um altar ao Senhor, e no momento em que ele faz isso, a Bíblia diz que Abimeleque veio para falar com ele, com um amigo e o comandante do seu exército. Aí o Isaque fala assim, esses caras vêm aqui para me expulsar da terra. Eles vêm aqui para me agredir, para me matar, para matar minha família, para roubar meus pertences, minhas propriedades. Mas quando eles chegaram perto de Isaque, sabe o que eles fizeram? Nós estamos percebendo que você é abençoado do Senhor. Nós viemos fazer aliança contigo. Nós não vamos tocar em você. Nós não vamos tocar em você. Sabe o que acontece, irmão, quando você levanta um altar ao Senhor? Você encontra graça diante das pessoas. Você encontra graça diante das pessoas, as pessoas que mais te odeiam, que mais não vão com a tua cara, essas pessoas começam a olhar para você e falar assim, nós estamos vendo a presença de Deus com você. A presença que Adão perdeu. A presença de Deus está na sua vida. Então nós precisamos fazer aliança com você. Nós não podemos tocar em você, não podemos fazer mal contra você. Por quê? Porque você é visível que a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Está visível que Deus anda com você. Para nós isso é uma coisa
muito clara, muito clara. Amém? Então, se você levantar o altar, se você levantar altares, meu querido, você vai ter conquistas. Você vai conquistar no mundo espiritual e você vai conquistar no mundo físico. Você pode conquistar a terra, você pode conquistar amigos, você pode conquistar alianças, mas tudo depende do altar que você está levantando. Tudo depende do Deus que você está invocando. Então, nessa noite, que você pense um pouco sobre aquilo que você considera elevado. O que você considera elevado? O que eu considero elevado? Será que para mim o elevado é muito dinheiro? Será que para mim o elevado é muita, sei lá, é uma formação acadêmica violenta? O que é elevado para mim? Uma posição política? O que é elevado para mim? Ser dono de uma empresa grande? Eu preciso rever isso dentro de mim antes de levantar um altar, porque eu não posso levantar um altar de Caim. Eu não posso ser desprezado por Deus. Eu não posso ter as minhas orações desprezadas por Deus. Eu não posso ter a minha adoração desprezada por Deus. O intercessor é aquele que atrai a presença de Deus. E Deus é atraído pelo intercessor. Ele estabeleceu os intercessores. Então, meu querido, sonda o teu coração. Eu vou sondar o meu. Para que a gente possa considerar elevado o que Deus considera elevado. Que é o seu nome. Que é o seu reino. Que é a sua justiça. Que são as suas palavras. Amém? Deus é bom? Então vamos orar. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero declarar que o Senhor vai te dar entendimento para quando você levantar um altar de adoração. Esse altar esteja com os seus princípios alinhados com os princípios de Deus. Um altar que vai levantar o que precisa ser levantado. E não vai ser humano o que vai ser levantado. Um altar onde vai ser oferecido aquilo que é santo, aquilo que é limpo, aquilo que é puro. Quando você levantar esse altar, irmão, a presença de Deus vai vir. Não importa no lugar que você estiver. Não importa se é no Manre, se é em Betel, se é em Ai. Não importa, irmão. Aonde você colocar esse altar, ali você vai estabelecer governo. Ali você vai estabelecer reinado de Deus. Ali você vai estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Por isso Satanás odeia os intercessores. Por isso o diabo odeia aqueles que oram, que adoram a Deus. Não importa se eles estão dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Não importa se eles estão lavando a louça. Não importa se eles estão dirigindo. Não importa se eles estão de férias. Não importa, irmão. O importante é você invocar o nome do Senhor com o coração lavado com água pura. O importante é você se conectar com Deus através da adoração e da intercessão. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa noite por essa palavra tão forte, tão tremenda, Pai. Queremos pedir perdão cada vez que nós oferecemos animais impuros no altar. E que não são animais normais, mas nós nos oferecemos, Senhor, em pecado, em sujeira, com ira no coração, né, com palavras torpes nos lábios. Pai, nós não nos santificamos, não nos renovamos no Senhor. E aí nós vamos para as igrejas, nós vamos para o joelho no chão e acabamos oferecendo algo que não te agrada. Perdoa, Senhor, esse pecado. Senhor, nós queremos que o Senhor alinhe a nossa vida com os princípios do altar, os princípios estabelecidos pelo Senhor na Tua palavra, que nós possamos edificar altares e que esses altares sejam operantes, sejam altares que vão atrair a Tua presença, atrair o reino, atrair o governo de Deus e que vão derrotar principados, potestades e dominadores, que os altares, Pai, possam ser edificados segundo aquilo que está no Teu coração e não segundo aquilo que está no nosso coração. Nos conduza nas nossas orações, nas nossas adorações, conduz, Pai, o nosso culto, conduz o que nós estamos fazendo diante do Senhor, para que o Teu nome seja sempre levantado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos orar por uma família, né, que é a família do Wilds, a Michele, né, o Paulo, Bergamin.
toda a sua casa, seus familiares. Vamos orar por eles, né? E também por outras pessoas que estão nesse momento enlutadas, né? Tem muitas pessoas aí que estão enlutadas pela perda de familiares, perda de maridos, e isso é um momento de muita fragilidade. Nós precisamos orar e precisamos pedir para que o Senhor conforte e proteja essas famílias. Amém? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor toda a família do Wildes, Pai. A Michele, seus filhos. Pai, colocamos também toda a parentela, todos os familiares, Pai. Pessoas que são ligadas, amigos, pessoas que são ligadas a essa família, Pai. Estende a tua mão de misericórdia. Estende a tua mão e conforta, Pai. Porque o Senhor é o nosso Consolador. Então estende a tua mão agora, Pai. Protege essa família de qualquer ataque do inimigo, Pai. Que as emoções deles sejam protegidas, sejam cobertas com o teu sangue, que eles sejam guardados, Pai, como muralhas de fogo, e acampa, Senhor, os teus anjos ao redor dos filhos, da esposa, ao redor de toda a parentela, que os teus anjos sejam enviados, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família que está passando por perdas, está passando por luto, Pai, está passando por enfermidades, por medo, Pai. Tira todas essas coisas dessas famílias e estabelece nesses lugares, nessas famílias, Pai. Estabelece a tua fé, estabelece, Senhor, a tua paz, o teu governo, para a glória do teu nome, Senhor. Nós abençoamos essa família e declaramos proteção e livramento em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Fica na paz. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre os altares de intercessão e as conquistas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.